Meu nome é Ana Cristina Pires da Silva, eu sou enfermeira em oncologia há 22 anos e hoje eu trabalho em uma clínica oncológica, o Centro Paulista de Oncologia, executando e aplicando quimioterapia a pacientes nas mais diversas patologias. Eu queria mencionar um pouco da nossa experiência com cuidados paliativos. E quando eu penso nesses cuidados paliativos, se eu tiver que definir esses cuidados, eles seriam aquelas medidas que nós tomamos tanto para minimizar o sofrimento do paciente, como também às vezes o sofrimento da própria família, e na tentativa de prevenir até esse sofrimento e aliviar possíveis desconfortos que ele possa estar tendo, tanto no transcorrer do tratamento quanto no desenvolvimento da sua própria doença, né? Aqui no CPO, se eu pensar, nós executamos praticamente quimioterapias a todos os pacientes, mas a gente sabe que para tratar o câncer existem outras modalidades de terapia. Então nós podemos falar em radioterapia, hoje em imunoterapia, que vem sendo adicionada aos tratamentos quimioterápicos, né? Podemos falar também, em alguns médicos acabam até usando outras terapias paliativas, hormonioterapia. Mas dentro de todas essas modalidades de tratamento, assim como dentro de todas as patologias neoplásicas, nós podemos encontrar o termo paliação sendo utilizado, porque o objetivo acaba sendo sempre o mesmo: aliviar e oferecer conforto aos pacientes. Então, em alguns momentos onde nós sabemos que a terapia curativa, nós mudamos um pouco o foco de tratamento desses pacientes, ao invés de pensarmos na terapia curativa, nós passamos a paliar alguns sintomas da sua doença. Como é que nós fazemos isso? O principal sintoma, e o que eu acho que de queixa dos pacientes com câncer, é a dor. Então, a gente procura aliviar e fazer a paliação desse sintoma através, às vezes, da própria aplicação do quimioterápico, que muitas vezes alivia esse desconforto, como também através da orientação de analgésicos ou outros tratamentos alternativos. Em alguns casos, nós sabemos que reflexologias e terapias alternativas podem ajudar esse paciente. Muitas vezes esse paciente também é encaminhado para tratamentos com massoterapeutas, algumas vezes para tratamentos também em fisioterapia, e tudo isso faz parte da recomendação de paliação. Nós podemos falar até que a paliação ela pode ser executada através de orientação psicológica dessa paciente. Algumas delas são encaminhadas para orientação psicológica, para que ela possa fazer um acompanhamento, para que a família também possa fazer esse acompanhamento, e que nós procuramos às vezes avaliar até sintomas locais da própria doença. Às vezes essa paciente é uma paciente que tem uma evolução de doença local, o aparecimento de lesões, então ela precisa da execução de curativos e cuidados que podem ser, onde ela pode ser treinada e ser estimulada para esse autocuidado, para que ela possa conviver em casa com seus familiares de uma forma melhor. Nós também procuramos fazer com essas pacientes um vínculo muito próximo para que ela possa nos comunicar sempre que algum desses efeitos indesejáveis, tanto de quimioterapia quanto da própria evolução de doença, acontecerem. E para isso, então, a enfermeira tem que ter uma percepção desse paciente, para que ele possa relatar esses sintomas, para que ele perceba que existem alternativas, desde alternativas terapêuticas até outras alternativas, né? Como eu disse, que fazem parte da própria paliação, para solucionar esses sintomas. Então ele tem que se sentir confortável, ele tem que se sentir seguro, confiante de que ele pode fazer isso, e que o pessoal de enfermagem, assim como o seu próprio médico, é o canal de comunicação para que ele possa resolver boa parte dessas intercorrências que ele vem apresentar durante o tratamento. Isso é feito, é óbvio,
desde que você tenha um profissional treinado e habilitado para perceber e para entender qual é a dinâmica do tratamento oncológico, e para que ele perceba que muitas vezes os nossos objetivos são exatamente aliviador e desconforto e promover a melhor qualidade de vida para esse paciente, não só no momento em que ele faz a quimioterapia, mas muitas vezes até no seu ambiente domiciliar. Então, esse cuidado às vezes é estendido aos familiares, eles participam do tratamento, eles podem opinar a respeito das condutas que nós tomamos, para que isso seja feito de uma forma bem efetiva e para que o paciente possa se sentir abrigado também com condutas quando ele volta, quando ele retorna para casa. Em outras situações nós percebemos que falar de paliação nos dias de hoje, quando se trata o câncer, é um tema muito difícil para alguns profissionais da área da saúde, porque às vezes a gente pensa que a paliação ela já prognostica que provavelmente esse paciente não vá sobreviver por um tempo muito prolongado, mas muitas vezes a própria quimioterapia utilizada hoje, da forma que ela vem sendo utilizada, promovendo qualidade de vida, pode significar sim uma paliação por tempo muito prolongado e que permite ao paciente ter a sua vida normal, desde que ele tenha alívio ou da evolução da sua doença e até da progressão dos sintomas que ela vem ocasionando. Enquanto profissional, esse papel da enfermeira, de poder identificar nesse paciente a sua necessidade de cuidados e de poder, às vezes, de percebê-lo até numa dimensão que não só nessa dimensão da doença, mas sim a doença como um acometimento momentâneo, né, e temporário, passa a ser muito importante para que eu possa identificar quais seriam os cuidados paliativos. Ao mesmo tempo, quando eu percebo a identificação desses cuidados paliativos, eu identifico que nós executamos condutas que melhoram a sua qualidade de vida, que apresentam efetividade para ele, onde ele pode às vezes retornar às suas atividades, onde ele mesmo traz para mim o relato da sua melhora, não só, às vezes a melhora é clínica, mas às vezes essa melhora também é psicológica, é espiritual. Me conforta profundamente, mesmo que eu saiba que em condições prognósticas ele não vá viver por muito tempo. Eu sei que naquele tempo em que nós pudemos ajudá-lo, a sua qualidade, nós tivemos a intenção de melhorar muito a sua qualidade de vida, isso foi alcançado. Então esse é o feedback de que aquelas condutas que nós tomamos, e muitas vezes nós tomamos essa conduta numa parceria, em conjunto. E isso me fortalece e eu aprendo muito com essas condutas também, porque nesta troca, nesta intimidade que eu crio com o paciente, eu percebo, e nesta relação de confiança, eu percebo que muito ele tem também para transmitir, para contar a respeito da vida dele, a respeito das relações familiares dele. Então eu acabo aprendendo mais às vezes até do que ele imagina. Então é uma troca muito saudável. Muitas das dificuldades que ele tem eu não conseguiria resolver sozinha, e aí eu encaminho ele para os diversos profissionais que atuam na área. Às vezes ele precisa de uma avaliação ou de uma reavaliação médica. Em alguns casos eu percebo que ele precisa de um apoio nutricional. Muitas vezes ele tem desconfortos de quimioterapia como resultados da própria aplicação, então de náusea, vômitos, diarreia ou obstipação, que merecem uma avaliação mais criteriosa da nutricionista para que ela possa fazer alguma adaptação dietética, às vezes até uma inapetência que se prolonga por um tempo muito grande, que faz com que o paciente perca parte da performance. Isso pode até dificultar a continuidade do seu tratamento. Tudo isso pode ser avaliado e pode ser melhorado com esta consulta nutricional. Então, nestes casos, ou se eu percebo que a necessidade dele é de apoio psicológico, podemos também encaminhá-lo ao psicólogo. Então, a ação da equipe multiprofissional nesse momento torna-se extremamente importante, assim como também a ação do enfermeiro ou do médico como triador dessas possíveis pessoas para que as condutas mais adequadas e melhores possam ser tomadas.
Independente da assistência médica que você procure, seja essa assistência numa clínica privada ou numa instituição pública, é muito importante que o paciente converse com o seu médico a respeito desses sintomas ou dos desconfortos ou das situações que o afligem, porque o médico, na maior parte destas instituições hoje, eles já conhecem os profissionais que podem ajudá-lo na paliação dos sintomas. Existem em instituições, sejam públicas ou privadas, equipes que já se dedicam a esses cuidados, principalmente na área oncológica, especialistas nessa área. É muito importante que ele tenha a liberdade de consultar esse médico nesse momento para pedir este apoio, que ele não tenha vergonha de solicitar este apoio, porque é mais do que um direito dele, é uma necessidade de conforto. Há muitos anos atrás eu fiz uma opção, eu fiz enfermagem, eu fiz obstetrícia, eu ia trabalhar como obstetra, com nascimento de crianças, enfim, totalmente uma opção que hoje, e na época eu entrei para trabalhar num hospital que não tinha o berçário e eu fui encaminhada para uma unidade oncológica, onde isso há 22 anos atrás o tratamento era totalmente diferente do proposto hoje. Eu acompanhei a evolução da oncologia nesses tempos, eu vi o quanto nós progredimos, o quanto nós conseguimos melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E algumas vezes eu me questionei, e algumas pessoas, os próprios pacientes em alguns casos trouxeram retornos diferentes, porque eu disse, nossa, eu estava muito mais preparada para lidar com o nascimento e acabei vendo alguns pacientes partirem, né, no transcorrer do seu tratamento. Mas eu descobri que diante da situação de tratamento, às vezes de pacientes paliativos ou até de pacientes terminais, existe muito mais vida do que se imagina. A mesma vida que eu buscava através do nascimento das crianças, eu encontrei na oncologia. Eu sou extremamente feliz naquilo que eu faço, porque eu aprendi demais com esses pacientes a saborear a vida dia a dia e a me permitir a viver situações cada vez melhores neste dia, vivendo intensamente todas as oportunidades que eu tenho. E eu aprendi que diante da doença, muitos pacientes se comportam assim. Eu acho que esta é a melhor saída, esta é a melhor paliação. Você viver aquele dia de acordo com as suas possibilidades e de acordo com aquilo que você é capaz de fazer e percebendo que amanhã é um novo dia, que novas esperanças ressurgem e que novas possibilidades, até de tratamento, muitas vezes podem surgir. E então fica aqui a minha mensagem de que todos os tratamentos podem beneficiar o indivíduo desde que ele venha trazendo com ele a esperança.